Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Nós hoje vamos tratar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E é interessante porque esse capítulo 11, intitulado Amar o próximo como a si mesmo, ele faz menção a algumas passagens do Evangelho do Cristo, onde nós vamos ver a importância de amar o próximo. E o que significa, na verdade, amar o próximo? Por que nós devemos amar o próximo? E o mais importante, como amar o próximo? Porque às vezes nós temos ideias na nossa mente da maneira como nós devemos amar o próximo, só que muitas vezes pode ser uma maneira diferente daquela que o Cristo realmente quis nos trazer. Então a ideia hoje é a gente ter essa noção. O Evangelho trazer para a gente essa noção de amor ao próximo. O Evangelho abre com um item chamado Maior Mandamento. Ele vai falar para a gente uma passagem que está lá em Mateus. Eu vou ler a passagem para a gente poder discutir um pouquinho ela. Os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Então os fariseus viram que Jesus havia trazido uma preleção maravilhosa para os saduceus, viram que os saduceus ficaram sem resposta sobre as informações que Jesus havia trazido até então, e resolveram tentar Jesus. Ou seja, eles fizeram uma pergunta para o mestre para que eles fizessem com que Jesus caísse em contradição ou falasse alguma coisa diferente das escrituras sagradas para os judeus. Quais eram, ou melhor, quais são as escrituras sagradas para os judeus? O Velho Testamento, como nós conhecemos, ou a Torá, como é o nome para eles. Então, se Jesus falasse qualquer coisa fora do padrão que eles estavam acostumados naquela época, Jesus poderia, inclusive, receber voz de prisão dos fariseus. Os fariseus tinham essa possibilidade, eles tinham esse poder, né, de mandar prender ou soltar quem eles queriam. Então, eles fazem uma pergunta capciosa para Jesus. Eles perguntam para Jesus qual é o maior mandamento da lei. Então, assim, todos os judeus, eles estão convictos de qual é o maior mandamento, que é amar a Deus, né? Então, amar a Deus é o maior mandamento. Se Jesus falasse qualquer coisa contrária, qualquer coisa fora disso, Jesus estaria em mãos lençóis, vamos chamar assim. Mas é óbvio que Jesus não iria falar nada contra a lei. Ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei, eu vim para que ela se cumpra. E faz todo sentido dizer que amar a Deus é o maior mandamento, realmente é. E Jesus responde, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus responde: amar a Deus é o primeiro mandamento, e o segundo, ele já fala, é amar o próximo. E olha como ele conclui: esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Jesus está falando que tudo que a lei fala, a lei mosaica, o Velho Testamento, tudo que a lei fala, tudo que os profetas falaram, se resume a esses dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. E é interessante porque não tem como você amar a Deus se você não amar a criação de Deus. Não tem como você amar o Pai se você não amar o Filho. E a criação de Deus somos nós. Nós somos a criação do Pai. Então, se nós não nos amarmos entre nós, como é que a gente vai amar a Deus? Então é isso que Jesus fala. Toda a lei, todos os profetas,
tudo que foi falado, ensinado, trazido até então é o resumo: amar a Deus e amar o próximo. E a gente vê Jesus dando provas de amor ao próximo o tempo todo. Às vezes a gente acha que amar o próximo é amar quem a gente ama. É fácil amar quem a gente ama. As pessoas que são próximas a nós, as pessoas que nós gostamos, que estão em nosso convívio, as pessoas que nós amamos, é fácil. O difícil é quando começa a entrar o amor ao próximo para aquelas pessoas com as quais nós temos dificuldades. Porque nós não temos facilidade com todo mundo, né? Nós não somos unanimidade, né? A coisa que eu sempre costumo brincar, né? Nós não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Nós somos difíceis. Nós temos nossas dificuldades, nós temos nossas rusgas, temos aquelas pessoas que a gente não consegue, parece que ter uma relação. Tem as dificuldades dos nossos corações. Agora, como é que eu vou amar o próximo se o próximo me traz dificuldade? Porque a gente tem a ideia de que amar o próximo é ir lá, abraçar, beijar, festejar, estar bem com o próximo. E isso não é amar o próximo segundo o que o Cristo nos ensinou. Amar o próximo é você ter atitudes com ele que demonstrem o verdadeiro amor. Quer ver um exemplo? A pessoa te fez uma maldade. A pessoa te fez um mal. A pessoa te, sei lá, falou mal de você, agiu contra você, te ofendeu, te deixou chateado. Então você fala, como é que eu vou amar essa pessoa? Você não vai lá festejar com ela. O sentimento que você vai ter para com essa pessoa não é o mesmo que você vai ter com uma pessoa que você ama. Mas só de você começar o processo não se vingando da pessoa, você já está amando o próximo como a si mesmo. Porque se você cometesse um erro, você gostaria que a pessoa se vingasse de você? Eu não gostaria. Se eu cometesse um erro, eu gostaria de ser compreendido e perdoado. Que todos nós temos as dificuldades. Todos nós cometemos engano. Então, se nós temos a dificuldade e se nós gostaríamos de sermos perdoados, compreendidos, o próximo também. Então, se ele cometeu uma falha para conosco, mesmo que seja uma falha intencional, nós não conseguimos perdoar de início, óbvio, mas só o fato de eu não buscar vingança, eu já estou amando o próximo. Eu já estou colocando em movimento a roda do amor, eu estou fazendo caridade. A gente acha que a caridade é aquela que eu tenho que ir num lugar específico, com pessoas específicas, numa situação específica. Não, a caridade é o tempo todo. A todo momento. A todo instante, a toda circunstância. Então, se eu consigo não buscar vingança contra aquela pessoa que me fez a maldade, com quem eu tenho uma rusga, uma chateação, eu já estou praticando a lei do amor que o Cristo nos disse. Agora, se eu conseguir, num segundo momento, orar por aquela pessoa, pedir a Deus que aquela pessoa receba a compreensão do erro que ela cometeu, que aquela pessoa entenda o mal que ela tenha feito, e que ela possa ser perdoada por si mesmo e por mim também. Aí nós estamos trabalhando o amor na sua forma, numa das mais sublimes. Orar por aqueles que nos fazem o mal. É um trabalho gigantesco dentro da gente. Não é fácil.
Ora, imagine, né, você fazer uma oração para aquela pessoa que te fez o mal, é um processo interno de recuperação muito grande. Isso se chama reforma íntima. É a reforma íntima que nós estamos fazendo. E Jesus fala isso numa passagem que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. É uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 18, que Jesus fala que o reino dos céus é equiparado a um senhor que havia muitas pessoas que deviam para ele. Ele chama um dos devedores que lhe deviam 10.000 denários. 10.000 denários. E ele fala para essa pessoa: me pague o que você me deve. E aí a pessoa fala: olha, eu não posso pagar. Por favor, tende piedade de mim. Eu não posso pagar, eu prometo que eu vou dar um jeito nessa situação, mas eu não posso pagar. O Senhor, comovido, então perdoa a dívida desse homem. A hora que ele sai da casa do Senhor, ele encontra um servo que lhe devia 100 dinheiros, bem menos do que ele devia. Ele pega o servo pelo pescoço e fala: paga o que me deve. O homem diz: mas eu não tenho como lhe pagar. Então ele manda prender esse homem para que ele possa pagar o que lhe deve. O Senhor, quando ficou sabendo dessa atitude, ficou muito chateado e mandou prender o homem que o devia 10.000 denários. Ou seja, o Senhor dessa parábola é Deus. Não é que nós vamos dever para Deus alguma coisa, mas é a forma que Jesus encontra de explicar para aquelas pessoas da época, e para nós também, que se Deus perdoa nossos maiores erros, por que eu não posso perdoar um erro do próximo que às vezes é muito menor que o meu? Por que eu não posso perdoar o que o outro me fez, que às vezes é uma coisa simples, é uma coisa boba? Eu é que estou criando monstros, tempestade em copo d'água. Por que Deus tem misericórdia comigo? Ele entende os meus erros, ele entende minhas limitações, e eu não posso fazer o mesmo com quem me deve muito menos. Então é essa misericórdia que nos falta para amar o próximo como a si mesmo. Eu sei, não é fácil. Realmente é difícil, porque mexe com sentimentos primitivos dentro de nós. Mexe com orgulho, mexe com vaidade, mexe com egoísmo, aquele monte de sentimento ruim dentro da gente. Mas é um trabalho a ser feito. É uma recuperação. Por que eu chamo de recuperação? Porque nós nos enganamos do passado. A gente não se lembra, graças a Deus. Mas imagine se nós lembrássemos todos os nossos delitos, nossos problemas que nós criamos e causamos em vidas anteriores, as quais hoje nós estamos expiando, e vai saber se aquela pessoa com a qual eu tenho dificuldade não é alguém lá do meu passado que eu fiz sofrer muito lá atrás. E que hoje essa pessoa está cobrando o engano que eu cometi com ela. E eu tenho a chance de estar andando com ela nessa encarnação e não resolvo. Eu perco a oportunidade de resolver. Eu perco a chance de amar o próximo, de perdoar como eu gostaria de ser perdoado. É uma coisa a se pensar. A maravilhosa inteligência do Cristo nos traz esses exemplos de uma maneira sublime, de uma maneira simples, amorosa, do Cristo nos ensinando que cada um segundo os seus atos. Cada fruto conforme sua árvore.
Uma árvore boa não dá fruto ruim. Então, que tipo de árvore que nós estamos sendo? Agora, se eu vou tentar reconciliação com aquela pessoa e ela não quer, aí já começa a ser uma questão dela. Eu estou tentando. Eu estou fazendo minha parte. Vai dela também amar o próximo como a si mesmo. Os ensinamentos não cabem só para mim, cabem para a pessoa também. Cabe para todos nós. E aí nós olhamos de uma maneira interessante esse caso, porque da mesma forma que eu tenho que vencer os meus monstros, a pessoa também deve. Isso é importante para nós. E amar o próximo é dar a cada um segundo a sua necessidade. Tem uma outra passagem que vai encerrar esse nosso assunto, que está no Evangelho de Mateus também, no capítulo 22, que é o famoso dai a César o que é de César. Essa passagem é interessante. Havia pessoas ao lado de Jesus e perguntam, né? Os fariseus perguntam a Jesus: nos é lícito pagar impostos? Olha que pergunta. Se até hoje essa pergunta é complicada para nós, imagina na época que Roma dominava a Palestina, que Roma dominava a região em que Jesus vivia, que as pessoas, que os judeus tinham que pagar impostos para os romanos. É lícito pagar impostos? Jesus pegou uma moeda e perguntou: de quem é a imagem nesta moeda? Então respondem: é de César. César, o imperador romano, que na época era Tibérios, que todo imperador romano levava o título de César. É de César. Jesus diz: pois bem, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, para amar o próximo, nós devemos ser justos. Nós devemos fazer aquilo que é necessário. Ninguém gostava de pagar impostos. Ninguém gosta até hoje. Mas é lei. É a regra. Ah, mas estão usando os impostos de maneira incorreta. Aí é problema de quem está fazendo. É problema de quem está usando da forma incorreta, não nossa. A nossa função é pagar, dentro daquilo que é a regra do país em que nós vivemos, do município em que nós vivemos. É a lei. Se nós estivermos fora da lei, nós não vamos estar amando o próximo como a nós mesmos. Porque entende-se que os impostos vão garantir questões de sobrevivência para aqueles que não podem. Vão garantir moradia, alimentação, escola, para todos. Esse é o objetivo. Agora, se existem no meio, infelizmente, irmãos que acabam deturpando essa situação, desviando, aí é problema deles, eles vão responder. E responder por si próprio é uma coisa. Responder pela população é outra. Então nós temos que fazer aquilo que nos é obrigação e lícito, lei. Nós temos que andar dentro da lei. É uma forma de amar o próximo também, como a si mesmo. É uma forma de demonstrar respeito à sociedade. É uma forma de demonstrar respeito ao outro. Então os Espíritos também nesse capítulo vêm nos trazer a instrução que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Jesus não ensinou outra coisa para a gente que não fosse o amor. E o amor inclui várias coisas: respeito, perdão, melhora, reforma íntima, né? Compreensão. Tudo isso que o nosso espírito tem dificuldades ainda são as questões de amor ao próximo. Nós temos que aprender cada vez mais a amar o próximo. É só fazer a pergunta básica daquele que tem misericórdia. Você vê um irmão sofrendo.
Você pergunta, e se fosse comigo? O que eu gostaria que fizessem para mim? É o que ele vai gostar de fazer para ele também. Então, quando eu vejo o sofrimento alheio, eu vejo a resposta para a minha atitude. Eu não gostaria de ser perdoado? Eu não gostaria de ser compreendido? Gostaria. O próximo também. Ah, mas por que eu vou dar compreensão se ninguém me compreende? Porque nós devemos primeiro agir para depois ter o resultado. Como eu sempre digo, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, nós precisamos trabalhar primeiro para depois ter o sucesso. Nós devemos agir primeiro para depois ter o resultado. Ah, mas quanto tempo eu terei de agir? Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o próximo? 7 vezes? Jesus fala, olha Pedro, é 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, infinitas vezes. Para que eu comece a fazer com que a roda da ação e reação funcione, eu preciso agir. E eu só consigo agir se eu compreender os princípios do amor ao próximo. Então, que Jesus possa nos permitir aprender cada vez mais com o seu evangelho maravilhoso, amar o próximo. Porque eu só consigo amar a Deus se eu amar o próximo. Não adianta nada eu fazer orações infindáveis para Deus e não olhar para o lado, para aquela pessoa que está precisando do meu apoio, do meu perdão, do meu olhar. Que sejamos abençoados grandemente e que possamos estar novamente aqui no próximo encontro. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.